Beleza, galera? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 9 de março de 2019 e nessa última semana eu terminei de ler a Confissão de Fé de Westminster. Eu já tinha lido o Breve Catecismo e o Catecismo Maior e agora eu vou fazer aqui uma fazer um comentário a respeito do que seria essas três obras aqui. Para começar, o parlamento inglês, em 1643, ele convocou uma assembleia. Essa assembleia era composta pelos 151 melhores teólogos da época aí, que passaram a se encontrar na abadia de Westminster. Eles se encontraram de 1643 até 1649, quase 6 anos. E na base do jejum, da oração, do estudo da palavra, eles escreveram algumas obras literárias aí, que são, na verdade, que vieram a ser postulados doutrinários que deveriam ser ministrados às igrejas. Então, essas três obras, teve mais, né, mas as principais, essas três obras aqui, na verdade, nada mais são do que a melhor síntese teológica já produzida pela igreja cristã. Então ela é uma síntese teológica. E como é que ela funciona? A princípio, o Breve Catecismo, ele é perguntas e respostas. Ele é um pouco mais simples, é como se fosse para ser utilizado para crianças e adolescentes, vamos supor. O Catecismo Maior também é em formato de perguntas e respostas, aí para ser utilizado para jovens. E a Confissão de Fé, aí sim, ser utilizada para adultos. O que acontece? Só para vocês terem uma noção. Então você chega aqui, vou começar pelo Breve Catecismo. Estou aqui no Breve Catecismo. Então, dá para enxergar. Aí você vem aqui e tem uma pergunta, por exemplo. Que revelou Deus primeiramente ao homem como regra de sua obediência? Aí tem a resposta e aqui a referência. Você vai encontrar algum Breve Catecismo, as três obras, que não tem as referências bíblicas aqui. Às vezes você encontra num volume um pouco menor. Mas essa versão que eu tenho aqui, que é bem antiga e é do meu pai inclusive, ela tem aqui a referência bíblica. Isso é o Breve Catecismo. Aí vem um monte de pergunta. Aí você vai lá no Catecismo Maior, a mesma coisa. Por exemplo, aqui a pergunta 149. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Aí vem a resposta e depois as referências bíblicas. E por fim, a Confissão de Fé. E a Confissão de Fé, ela já não é no formato de perguntas. Ela tem aqui, por exemplo, capítulo 6, e ela vai ser dividida em vários capítulos. Tá dando reflexo aqui? Aí. Ó, capítulo 6 vai falar da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E tem lá uma explicação, explicação e a referência bíblica. Depois outra explicação e assim por diante. E aí você vai falando de todos os assuntos aqui. Por exemplo, capítulo 7 vai falar do pacto de Deus com o homem e assim por diante. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu sou membro lá, quem acompanha o canal sabe, ela utiliza a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo como símbolos de fé da igreja. Ou seja, ele serve para formar aí a nossa cultura teológica ali também. Coçando o nariz aqui. Ele serve ali como uma fonte de estudos muito conceituada aí dentro da igreja presbiteriana. Mas não confunda com... então isso aqui fica no lugar da Bíblia? Ou tem o mesmo peso da Bíblia? Não! A Bíblia, para nós, é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia. Só. Por achar, ou por considerar a igreja que essas três obras têm fundamento na Bíblia, estão de acordo com os ensinamentos bíblicos, por isso que a igreja adota ela. Inclusive, lá no final da Confissão de Fé, vai falar assim, a autoridade da Confissão de Fé e dos catecismos. Vai falar um pouco a respeito. E no último parágrafo ele vai dizer o seguinte. É justamente porque cremos que a Confissão de Fé e os catecismos estão em harmonia com a Escritura, nossa regra infalível, que os aceitamos. Não existem, pois, na Igreja Presbiteriana duas regras de fé, mas uma só, suprema e infalível, que é a Bíblia. As outras fórmulas são subordinadas e falíveis, necessárias para a pureza, governo e disciplina da Igreja. Assim, a experiência de muitos séculos o tem demonstrado. Então, para você ter ideia, são obras antigas, né, 1600 e pouco, que vêm para contribuir aí, para facilitar
Como eu já disse, ela é uma síntese teológica e ela vem para auxiliar aí no estudo dos principais temas bíblicos. É muito importante, é muito interessante. Se você tiver curiosidade, adquira esses 3, se possível, né? Mas se quiser começar, comece pelo Breve Catecismo, depois leia o Catecismo Maior e depois a Confissão de Fé. E você vai aprender muito, justamente pelo modo didático como ela é formada, através de perguntas e respostas e depois uma explicação um pouco mais encorpada aí dentro da Confissão de Fé, beleza? Então, isso é o que eu tinha para falar a respeito dessa obra literária que eu terminei essa última semana de ler. Forte abraço e até a próxima.